Povos e povas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual foi o horário que você escolheu para me escutar e me assistir. Aqui quem fala é Marcos e eu estou aqui trazendo hoje um jogo sensacional para vocês, uma análise completa desse verdadeiro clássico que marcou não só a época, quanto toda uma franquia. Sim, pelo que tá rolando de fundo aí, vocês já devem ter visto, já devem ter percebido que se trata do Super Mario RPG. Ele foi produzido pela Square e distribuído pela Nintendo para o Super Nintendo em 9 de março de 1996 no Japão. E 2 meses depois ele chegou aqui nas Américas e na Europa. Super Mario RPG The Legend of the Seven Stars, ou A Lenda das Sete Estrelas, foi o primeiro jogo de RPG da franquia de RPGs do Mario. E ele mesclava elementos dos jogos anteriores do Bigodudo para criar história e toda a expertise que a Square já tinha para criar os elementos de RPG do jogo. Lembrando que a Square foi responsável por grandes franquias como, por exemplo, Final Fantasy. Em um dia normal, Mario parte para o castelo de Bowser para resgatar a princesa Peach, que na época ainda se chamava Princesa Toadstool, ou Toadstool, não sei como vocês gostam aí de pronunciar, que mais uma vez havia sido sequestrada pelo Bowser. Mas no meio da batalha, o castelo do Bowser começa a tremer e uma espada enorme, chamada Excelsior, desce dos céus, cravando no castelo. E o tremor disso tudo acaba expulsando Mario, Bowser e Peach, que são arremessados para lugares distintos do mundo. Mais tarde, a gente descobre que a tal espada pertence à gangue do Smith, um sujeito mal encarado que despedaçou a Star Road, que é a Estrada das Estrelas, que leva ao Star World, que é o mundo das estrelas. Nesse mundo, os sonhos de todos os habitantes do mundo são transformados em estrelas e se realizam. Então, com essa fragmentação da Estrada dos Sonhos, os habitantes de todo o mundo não teriam mais seus sonhos realizados. E como que o Smith faz essa quebra, essa desfragmentação? Ele transforma a Star Road em 7 estrelas. Para impedir que Smith acabe dominando o mundo, Mario deve recuperar essas 7 estrelas espalhadas pelo mundo do jogo. Durante todo o desenvolvimento, a Square foi guiada de perto por Shigeru Miyamoto, criador de nada mais, nada menos do que do próprio Bigodudo e algumas outras franquias pouco conhecidas da Nintendo, como por exemplo Zelda, que é outra franquia que eu gosto bastante e que eu pretendo trazer aqui para o canal do YouTube e para o podcast, seja lá onde quer que você esteja me escutando. O game ele foi muito bem recebido pela crítica, em especial por seus gráficos que imitavam o 3D. O game entrou inclusive para a lista de maiores jogos de todos os tempos. Em 2008, a Nintendo portou esse jogo para o Virtual Console do Nintendo Wii. Em janeiro de 2016, portou para o Virtual Console do Wii U. E em 2017, ele se tornou parte do catálogo de jogos do Super NES Classic Edition, que é aquela edição para colecionadores, né, nova do Super Nintendo, aquele pequenininho que você já pluga na TV HDMI e tem uma série de melhoras aí em relação ao console antigo. Aqui é onde notamos a grande mudança em comparação aos outros jogos do encanador.
Como estamos falando de um JRPG, uma subdivisão dos RPGs, que eu vou falar melhor num outro episódio especial só sobre o assunto, a jogabilidade ela se divide em duas etapas iniciais. Na primeira etapa, controlamos o encanador livremente pelo mundo, podendo andar, correr e pular. Já na segunda etapa, temos a etapa de batalha por turnos, onde selecionamos, na nossa vez de jogar, determinados comandos para que o nosso jogador possa executar. Esses comandos são ataque, defesa, magia, usar item ou até mesmo correr, fugir da batalha. Cada personagem possui magias e ataques próprios que são acrescentados ou alterados de acordo com novos equipamentos que você pode adquirir durante a jogatina. Por exemplo, você pode equipar um casco de tartaruga novo no Mario que faz com que o ataque dele agora seja arremessar cascos, pode equipar machado, entre outras, machado não, martelo que ele usa, né? Dentre outras coisas. E durante essa etapa de batalha, você não controla só o Mario, você tem uma party, uma equipe formada do Mario e mais outros 2 personagens que você pode escolher e desbloquear, por assim dizer, né? Ao decorrer da sua gameplay, ao decorrer do jogo. Yoko Shimomura, conhecida por seu trabalho anterior em Street Fighter 2, compôs grande parte da trilha sonora e incorporou arranjos feitos também pela lenda Koji Kondo. Esse cara é compositor nada mais, nada menos da trilha do Super Mario Bros. Original e de tantas outras franquias que temos por aí. E também a trilha sonora desse jogo contava com 3 trilhas feitas por Nobuo Uematsu, outra lenda que compôs a trilha de Final Fantasy IV, dentre outros. A trilha sonora desse jogo ficou tão boa que um CD de áudio foi lançado contendo todas as trilhas do jogo, mas infelizmente ele foi lançado só no Japão no dia 25 de março de 1996. Bowser, ou Copa para os mais antigos como eu, ele teve a sua comemoração trocada por ser considerada ofensiva aqui no Ocidente. Se vocês pegarem a versão original do Japão, vocês vão ver que a comemoração dele é diferente. Ela se trata de um gesto de banana. Por a Nintendo achar isso ofensivo, ela baniu, ela trocou essa comemoração. Originalmente, o jogo ia receber uma continuação para Nintendo 64. Essa continuação iria se chamar, obviamente, Super Mario RPG 2. Mas certos desentendimentos, discussões internas levaram os criadores a mudar o nome do jogo, ficando Paper Mario e dando início a mais uma franquia de jogos do Bigodudo. Inclusive, eu recomendo aí para você que não jogou, além de jogar o Super Mario RPG, jogar o Paper Mario, porque é uma série de jogos maravilhosas que cabem muito aqui no nosso podcast e no nosso canal do YouTube. E aguardem jogatina, aguardem jogatina. Existem no jogo vários easter eggs homenageando vários personagens de outras grandes franquias. Um exemplo disso é a Samus, da série Metroid. Ela pode ser encontrada dormindo em uma das camas do castelo da princesa mais pro final do jogo. E a nave dela, entre aspas, né, um brinquedinho da nave dela pode ser encontrada na torre de Booster, junto com os outros brinquedos dele. Após vencer o labirinto da floresta, no vilarejo nós encontramos Link, nada mais nada menos que protagonista da série Zelda, e ele vai estar lá dormindo tranquilamente no mesmo hotel que você dorme
e salva o seu progresso. Na parte do vulcão, após vencer ele, nós encontramos na loja que foi aberta no seu interior as naves da série F-Zero, que eu também recomendo, jogaço de corrida. Após uma série de desafios secretos, nós enfrentamos um cavaleiro chamado Culex. O personagem em si ele não existe em nenhuma franquia, mas a batalha, incluindo o tema da vitória, é uma homenagem clara, um easter egg mais do que comprovado à série Final Fantasy. Essa todo mundo que jogou já percebeu. Existem uns vilõezinhos mais pro final do jogo, que são os Excel Rangers. Eles são um grande easter egg homenageando os Power Rangers. Inclusive tem até as mesmas cores: vermelho, verde, rosa, amarelo, preto. Só não enxerga quem não quer ver, não é mesmo? Existe um objeto misterioso. Esse easter egg. O easter egg do objeto misterioso. Olha só, vê se não é suspeito o negócio. Existe um objeto que a gente encontra no quarto da princesa, que ao tudo indica seria seu objeto íntimo de uso pessoal. Olha a malícia, jovens. Após encontrarmos este objeto misterioso, seu criado nos dá um sermão, pois segundo ele, nós não sabemos respeitar a privacidade da princesa. Aqui eu quero fazer um pequeno... Não seria uma ressalva? Não sei ao certo. Uma observação, melhor. Se vocês jogarem a versão original em japonês, vocês vão ver que na descrição do objeto tem 3x. XXX. Pra quem já tem uma certa idade, manja que isso... não vou dizer nada, né? Já deu pra entender, né? E por fim, para encerrar aqui com chave de ouro, todos os boss do jogo, os principais boss do jogo, são inspirados em armas. Como por exemplo o Smith mesmo, o boss final, ele faz uma referência clara a uma marreta. Nós temos também o boss da floresta, que parece um arco e flecha, e assim por diante. Povos e povas, se vocês gostaram, compartilhem, deixem o like caso estejam nos vendo pelo YouTube, caso estejam nos escutando no podcast, recomendem para os amigos, deem uma avaliação positiva aí, nos ajudem a crescer e fui!